Vamos fazer esse babeiro bandana, que é uma peça muito vendida na linha de enxoval para bebê. Eu ensinei esse babeiro a fazer esse molde, então eu vou mostrar para você, eu vou acrescentar, anexar o vídeo do molde no final desse vídeo, tá bom? Aqui eu risco de um lado. Esses tecidos que tem estampa tem que cuidar o sentido, tá, gente? Cuidar para a estampa ficar no sentido certo. Para não correr risco nenhum. Depois da peça pronta ficar. Se quisesse botar um detalhe... Bom, depois que eu fizer aqui eu vou explicar. Para esse babeiro vai bem pouco tecido, então geralmente eu pego o retalho. Mas eu tava louca para usar esse tecido aqui, que eu acho muito bonito. Aí, aqui eu risquei. Se eu quisesse botar um detalhezinho, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Se eu quisesse botar um detalhezinho, eu teria que botar na parte da direita do tecido, teria que recortar, botar do lado direito e fazendo na borda e costurando bem na beiradinha aqui, ó. Costurando pra dentro, que daí quando tu desvira, ele fica pra fora. Mas como esse aqui é estampado, eu não vou pôr porque fica muito pesado. Daí pesa muito, então eu vou deixar assim, exatamente assim como tá. Vou fazer um corte reto aqui fora, que nem eu já falei pra vocês. Não adianta ficar fazendo, ó, recortes deixando o tecido todo picotado, que tu desperdiça mais material. E tu não sabe exatamente o que você tem. E aqui eu vou só cortar, vou dobrar aqui, cortar só encontrei os dois lados. Às vezes acontece do tecido ser assim mesmo, torto, ó. É que eu juntei a auréola ali do tecido e mesmo assim ficou torto lá. Normal. Até porque a maioria das lojas que a gente compra, elas não cortam, elas puxam o tecido. E nessa hora dá uma entortada. Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho um retalho aqui do atoalhado. Esse veludado bem bom. Então, pra mim, o lado aveludado é o lado direito, né? Então, eu vou botar o lado bonito aqui, o direito, com o direito do tecido aveludado. Olha só que lindão que vai ficar. E agora, eu vou passar uma costura aqui. Aqui em cima, deixando uma abertura. Mais ou menos assim, pra desvirar. Olha que lindo. Fiz um videozinho curto ensinando. E muito útil mesmo. Dentro ali, pra ficar esse formatinho de cupcake, eu peguei um potinho de massinha de modelar, aqueles que a gente compra o kitzinho com 6, ele é bem pequenininho. Vamos lá pra máquina. Eu deixo a abertura no lado aqui. Eu comecei, costura bem em cima do risco.
ver como é que tá saindo aí pra vocês. Deixa eu desligar aqui, que eu acho que é melhor. Aí. Ó, aqui onde é arredondado, 2, 3 pontinhos, vira. 2, 3 pontinhos, vira. 3 pontinhos, vira. O segredo é esse. E devagarinho. Essa aqui é uma peça muito fácil de fazer e é bem vendável. Esse eu faço, daí eu tenho... Meu filho vetorizou o molde e daí a gente faz sublimação com esse mesmo molde. Cantinho embaixo, aqui eu subo e aqui eu já encerro. Vai ficar daqui a aqui aberto para nós desvirar. Agora, eu vou começar a cortar daqui da onde eu finalizei. Deixa eu ver se tá pegando bem para vocês. Aqui vai ficar melhor. Ó. Cuidando, não muito próximo, né? Deixar um pouquinho de margem aqui. E cortando toda a volta. Ai, desculpa, bati aí sem querer. Tô fazendo um malabarismo para vocês poderem pegar bem. Já vem a parte do corte. Cortando aqui. Curvinha. Quando a gente costura em cima do risco, não perde margem. Se for fazer com um detalhezinho, aquelas faixinhas de pompom ou rendinha, ó, esse detalhe aqui é importante. Aqui é onde eu não costurei, então aqui eu vou deixar maior, que essa parte aqui eu vou empurrar pra dentro, na hora de fechar, senão fica muito pouca margem pra fechar. Ó, ficou assim. Aqui na parte arredondada, faz os picotezinhos, como sempre. Pra garantir que quando desvirar fique bem certinho. Aqui na parte redonda também. O atualhado solta bastante. Aí, agora nós vamos desvirar. Desvirar, vai passar a costura e rebater depois. Um lado já foi. É muito rápido de fazer. O que a gente mais demora é fazer o molde, né?
Ó, ele fica assim. Agora, eu vou... Aqui onde a gente abriu, a gente vai empurrar pra dentro aqui. E vai passar uma costura em toda a volta e aproveita e fecha essa parte. Por isso que a gente deixou mais compridinho aquela hora. Senão não teria margem para dobrar para dentro. E daí aqui na pontinha, ou costura um pedaço de velcro, ou bota o botãozinho tic-tac. Quem não tem balancinho, nem alicate, bolzinho de botão tic-tac, bota velcro. Fechamento. Ou se quisesse, daria até pra botar uma fitinha entre os dois antes. E a fazer uma amarração. Daí quando eu faço o sanduíche ali dos tecidos, bota uma fitinha virada pra dentro. Pra depois, quando desvira, ela fica pra fora. Ó. E já tá prontíssimo o nosso babeiro, coisa mais linda. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. E muito fácil. Babeiro bandana. Uma peça muito vendável. Agora eu vou passar ele bem, para sentar bem. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil. É uma peça muito boa para fazer para vender. Aqui tem que tirar o risco da canetinha mágica. Valeu! Peguei uma folha A4, marquei 26 centímetros de cima para baixo e 9 centímetros de cima para baixo. Depois, eu fiz mais um ponto, entrando 7 centímetros para dentro e 6 centímetros e meio de cima para baixo. Aqui eu virei para ficar mais fácil para mim, por causa da distância da câmera e a folha. Daí, lá em cima, eu entrei 13 centímetros, bem lá em cima mesmo. E daí, fiz mais um ponto entre esse e o outro, foram 3 centímetros e meio. Desci 2 centímetros e meio. E entrei 4 centímetros e meio para dentro. Quase 5 centímetros. Depois, eu desci mais 12 centímetros. E entrei 8 centímetros para dentro. Depois, eu desci 17 centímetros, a minha régua tinha 15, tem 15 centímetros de largura, mas eu sabia que eu tinha descido 2,5 no primeiro ponto lá. Então, eu me baseei nisso. Em 17 centímetros abaixo, marquei 11 centímetros e meio para dentro. E agora, grosso modo, a mão livre mesmo, comecei a unir os pontos. Fui unindo, unindo, e lá em cima eu arredondei. Tudo de mão livre, que depois na tesoura você vai acertando
vai acertando os riscos bem certinho. E no final, vocês vão ver que vai dar tudo certo. Agora é só cortar, seguindo os riscos que nós fizemos. E se tudo deu certo, e vai ficar assim. E aí está o molde do babeiro bandana. Na hora de cortar, você ou dobra o tecido ou espelha. Risca um lado, daí espelha e risca o outro lado. Valeu! Bem firme. O que dá essa estrutura é a manta R2 ou R1. A diferença da manta R1 para R2 é que a manta R1 tem uma cola de um dos lados, onde você passa o ferro quente